E se a dor pudesse ser pesada? Pois bem, nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo em uma das conversas mais antigas e profundas que a humanidade já teve sobre a natureza do sofrimento. A história de Jó, ela não começa com uma explicação, mas sim com um lamento. Uma dor tão, mas tão imensa que ele a descreve como algo mais pesado do que toda a areia dos mares. Dá para imaginar a dimensão disso? Então a gente vai acompanhar essa jornada que começa com uma dor mais pesada que a areia, passa por uma vida sem esperança, escuta a resposta simples de um amigo, depois confronta um poder incompreensível e chega à conclusão de que não há nenhum juiz entre nós. Vamos lá? Vamos começar pelo princípio desse lamento? Bem no início, a gente encontra Jó num estado de agonia que é absoluta, e ele não tem o menor receio de apontar de onde vem toda essa miséria. A dor de Jó é como se tivesse duas frentes. Por um lado, ele a sente como flechas do próprio Deus cravadas em seu espírito. Mas ao mesmo tempo, ele também sente a dor da traição, sabe, do abandono por parte da sua própria comunidade. E para Jó, os amigos são exatamente como um riacho que simplesmente some no calor. É aquela promessa de alívio que desaparece bem no momento em que a necessidade é maior. Então, abandonado pelos amigos, o foco de Jó se expande. A dor imediata dele o leva a questionar a própria natureza da existência humana. É um salto impressionante. Ele passa a enxergar a vida como algo veloz, mecânico, como um fio na lançadeira de um tecelão, que corre rápido demais e, no fim, simplesmente se acaba, sem nenhuma esperança. Jó não se sente especial. Pelo contrário, ele se sente marcado, como se fosse um alvo para a aflição divina, o que torna a própria existência dele um fardo insuportável para si mesmo. Diante de todo esse desespero, o amigo dele, Bildade, decide intervir. Só que, em vez de compaixão, o que ele oferece é uma resposta pronta, sabe? Uma resposta bem enraizada na tradição. E aqui a gente vê o conflito central da história toda. De um lado, tem a teologia organizada do Bildade, baseada em causa e efeito. Se sofreu, é porque pecou. Simples. Do outro lado, tem a realidade inexplicável de Jó. Uma realidade que essa lógica simplesmente não consegue alcançar. A conta não fecha. Para o Bildade, a questão é muito simples. A justiça de Deus é perfeita. Ponto. Portanto, tem que haver uma razão para o sofrimento. Um pecado que precisa ser confessado. Mas Jó rejeita essa lógica simplista. Em vez de olhar para dentro, procurando um pecado, ele olha para cima, para o poder aterrorizante e totalmente incompreensível do seu juiz. E ele começa a descrever um poder de escala cósmica, um poder que remove montanhas com um simples gesto, que sacode os próprios pilares da terra, que pode, se quiser, ordenar ao sol que nem sequer nasça e que anda sobre as ondas do mar como se fosse chão firme. É uma força da natureza. E esse poder não é só imenso, ele é também invisível, incognoscível. Opera muito além da nossa percepção humana. Diante de uma realidade tão esmagadora, Jó chega à única conclusão possível. Qualquer tentativa de defender o seu caso é completamente inútil. E ele expõe a lógica impossível da situação dele. Como é que se pode ter um julgamento justo quando a parte contrária é também o juiz, e um juiz todo-poderoso? E aqui está o centro da crise existencial dele. Numa disputa contra um poder infinito, a inocência de um mero mortal perde todo o sentido. A percepção final é essa. Não existe um terreno comum, não existe um mediador imparcial que possa ficar entre um ser humano e o divino. No fim das contas, o diálogo de Jó não oferece respostas fáceis. Não tem uma solução pronta. Pelo contrário, nos deixa com esta pergunta. Uma pergunta profunda, inquietante e que continua a ecoar com muita força até os dias de hoje.